Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Bem, pessoal, vamos aqui dar continuidade à questão da energia mecânica. Nessa videoaula, pessoal, vamos fazer uma análise de gráfico de potenciais, certo? Então, temos aqui 3 exemplos, como vocês podem observar. Temos o potencial elástico, que é o primeiro caso. O segundo caso é o potencial gravitacional associado à força-peso, certo? E o terceiro caso aqui é um caso conhecido como montanha-russa, né? E onde você tem um sobe, desce e depois sobe novamente. Vamos analisar cada caso de forma distinta e única. Ok? Então, nesse primeiro caso aqui, que é o caso do potencial elástico, a gente tem o que? O gráfico de potencial em função da posição x, certo? Lembre-se que o potencial aqui é sempre representado pelo vermelho, certo? Nesse caso aqui, é sempre o gráfico vermelho que é o potencial. E no caso do potencial associado à força elástica, né, que é o potencial elástico, sabemos que é o que? O potencial elástico é proporcionalmente direto ao que? Ao quadrado da deformação, ou x ao quadrado. Então ele vai ser uma parábola, certo? Sempre voltada para cima, com a cavidade voltada para cima, onde que o x igual a zero vai ser o ponto de equilíbrio, que é o x0. O x1 vai ser o ponto onde você tem um potencial igual ao potencial x2. Não importa se o x1 se eu tenho x1 ou x2, o potencial sempre vai ser positivo, certo? Por conta do fato de eu ter um potencial do tipo elástico, em que o potencial U de x, como vocês podem observar, é 1/2 de kx². Então, o fato de eu ter um x positivo ou negativo, certo? Isso não vai gerar nenhuma influência por conta do quadrado do x ali em cima, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Se eu tenho um potencial desse tipo e eu tenho um gráfico desse, aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a energia mecânica associada a esse potencial em diferentes níveis, certo? Aí vocês vão dizer, eu vou ter uma energia cinética para cada nível, vamos supor o nível 0, o nível 1 e o nível 2. E vou ter um potencial também para cada nível. Perfeito, está correto. Só que aqui eu quero que vocês analisem o seguinte. Pensem junto comigo. A definição da energia mecânica é cinética mais potencial, certo? Então vamos supor que eu tenho uma mola. Não vamos pensar mais em mola, vamos pensar como se fosse uma partícula que está sujeita a esse potencial. Ela está sofrendo a ação desse potencial, que se comporta como se fosse um potencial elástico, certo? Essa partícula está sujeita a esse potencial. Se eu pegar ela e colocar na posição x0 e implementar uma energia mecânica a ela igual a E0, como vocês podem observar, o que vai acontecer com essa partícula? Ela vai ficar parada no ponto de equilíbrio, que é o ponto x0. Esse ponto x0 aqui, que eu vou destacar em verde, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio estável, certo? Então é o ponto de equilíbrio estável. Por que estável? Porque é um ponto que eu preciso. Se você pega essa partícula e deixa nesse ponto, a probabilidade dela sair desse local é praticamente nula. Por quê? Porque a minha energia mecânica associada a esse ponto
é essa daí que vocês estão observando em linha azul, que é o E0. Certo? Eu tenho que injetar, digamos assim, eu tenho que dar um input, eu tenho que fornecer uma energia mecânica superior a E0 para que ela saia dessa posição. Essa energia mecânica superior a E0 a gente chama de E1. No caso aqui eu defini é a energia mecânica além do nível fundamental. No caso aí seria uma energia mecânica maior que a energia potencial associada ao ponto x0, certo? Essa energia mecânica, ela vai ser de natureza o quê? Cinética ou potencial? Pode ser os dois, ou pode ser só cinética, vai depender do contexto do problema, certo? Independente disso ou não, verifica-se que o quê? Que a energia mecânica é 1, ela vai ficar limitada, a partícula vai ficar limitada a esses pontos que eu vou tracejar aqui, ó, a essa região. Ela vai ficar limitada a essa região aqui, que é a região de fronteira, que ainda não chegou aos limites x1 e x2, certo? Ela fica entre essa região. E como essa energia não é forte o suficiente para romper esse potencial, para ultrapassar o potencial, ela vai ficar confinando entre a região x0. Entre o ponto x0, ela vai oscilar, ela vai fazer o que? Ela vai fazer um movimento de vai e volta, sobe e desce, certo? Entre esses pontos tracejados, essa região tracejada aí, esses pontinhos aí que eu fiz aí agora há pouco. E finalmente, se eu fornecer uma outra energia mecânica 2, aí eu vou chegar aos limites x1 e x2, certo? Essa energia mecânica, pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a partícula comece a se locomover dentro desses dois pontos, né? Ou seja, vai ficar uma região limitada. Então ela vai ficar confinada nessa região entre x1 e x2. Ah, Francisco, e se eu fornecer uma energia mecânica superior a E2? O que vai acontecer é que você vai ampliar o seu limite. Ou seja, cada vez ela vai mais longe, certo? E depois volta. Mais longe e depois volta. Por que que ela nunca vai deixar de não voltar? Digamos assim, ela sempre volta. Por que que ela sempre volta para a posição de equilíbrio? Que é o x0. Pelo fato da natureza do potencial. O potencial elástico ele tem esse tipo de comportamento. Ele está associado a uma força chamada força restauradora, né? A força elástica que gera esse potencial, ela é uma força, além de ser uma força conservativa, ela também tem um caráter de restauradora. Ela é uma força restauradora, ela restaura, ela tenta recuperar o estado que ela tem. Por isso que a partícula sempre vai voltar para o ponto de equilíbrio, ou seja, ela vai passar pelo ponto de equilíbrio, né? E depois ela vai atingir os limites das regiões da qual está confinada, certo? Então, nesse caso aqui, se eu dou um gráfico desse para vocês e pergunto qual é o valor da força no ponto x0. No ponto x0, então, como determinar a força, né? Como determinar a força em x0, que é o ponto de equilíbrio. Repare que no ponto x0, né, a gente vai ver que é zero, né? Eu coloquei o x0 aí, obviamente, para vocês associarem com o x igual a zero. Lembre-se da videoaula anterior que a força ela é menos a derivada do potencial em relação à variável independente, que no caso aqui é a posição x, certo? Em termos de componente. Então, o que vai acontecer? Nesse ponto, o valor repare que o valor dessa derivada vai ser nulo, né? Porque ela está tangente à curva vermelha. Então, se eu tenho uma derivada igual a zero, então a derivada do potencial em relação a x
no ponto em que x é igual a x0, isso aqui é zero. Então eu digo que a força Fx no ponto 0 é igual a zero. E é por isso que aparece o equilíbrio, né? Porque esse ponto é um ponto de equilíbrio estável. Por que ele é um ponto de equilíbrio estável? Porque ele sempre vai estar retornando a esse ponto. Se eu não fornecer uma energia mecânica superior a E0, ele sempre vai ficar parado aí. Certo? Eu tenho que fornecer uma energia mecânica superior a E0 para que eu tenha o quê? Para que eu tenha um movimento, né? Para que a partícula comece a ficar, como se diz, em movimento. Se eu tenho uma partícula que não está em movimento, dentro do contexto desse potencial, a minha força é nula, certo? Por quê? Porque o meu potencial é uma constante. A derivada de U em relação a x para dar zero quer dizer que o potencial é constante. Ou é um ponto de inflexão. É um ponto onde o potencial muda como se fosse um espelho, como vocês estão observando aqui. Certo? Então, repara que cada potencial ele tem a sua peculiaridade. Então, uma pequena dica para o caso 3 aqui já. Repare que quando eu tenho a derivada do potencial em relação ao parâmetro independente, que no caso é o x, que é a posição, quando ela for zero, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um equilíbrio. Agora, se esse equilíbrio é estável ou instável, aí é outra história. Mas ele vai estar em equilíbrio. Então, essa é a condição de equilíbrio. Por quê? Porque nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho uma força igual a zero. Lembra lá da segunda lei de Newton? Se a força resultante sobre a partícula é zero, a aceleração também vai ser zero. Certo? Então eu vou ter nesse ponto x0 uma velocidade que por um milésimo de segundo vai ser o quê? Constante. Só que aí depois a força deixa de ser zero. À medida que ela vai voltar para a posição x1, ela vai deixar de ser zero. Aí repare que a inclinação dessa curva vermelha entre x1 e x0 é negativa, certo? É negativa. E a inclinação entre x0 e x2 é positiva, certo? Ao fazer isso, o que acontece? Vocês vão ter esse tipo de comportamento. Então repare que aqui, ó, no ponto x igual a x0, eu tenho o quê? A força igual a zero. Então, o ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio estável. Certo? Agora, quando eu tenho a derivada de U em relação a x entre o intervalo x1 e x0, né? Vamos colocar x1 e x0. Repare que nesse intervalo aqui, essa derivada vai dar um valor negativo, né? Concorda? Isso é cálculo 1, hein, pessoal? Não estou tirando nada de outro mundo, assim. Um cálculo absurdo, coisas loucas, não. Isso aqui é cálculo 1. A derivada de x1 em relação a x0, perdão, a derivada do potencial U no intervalo entre x1 e x0 é negativo. Lembra lá do cálculo 1 que é a inclinação à reta tangente que passa pela curva. Agora, quando entre x0 e x2, aí a derivada já é positiva, certo? Agora, a derivada de U em relação a x, dentro do intervalo de x0 até x2, ela é positiva, certo? Então, você não tem mais situação de equilíbrio nesses dois pontos. Então, o que acontece com o movimento? Quando eu injeto uma energia mecânica, vamos supor o E2, certo? Aí o que vai acontecer? O x0, a partícula vai sair da posição x0, ela vai subir e vai chegar no ponto x2. Mas a força que está atuando entre 0 e x2, ela é positiva, certo? Então, eu vou ter o que? Uma aceleração. Só que aí no momento que ele volta, por que ele volta?
Por que ele não continua? Porque a energia mecânica não é suficiente para passar do ponto x2, certo? Então ele vai retornar para o ponto x0. Ele não consegue romper a barreira quando chega ali em x2. Ela é menor. Então aí o que acontece? Qual é a opção que o objeto tem que fazer? Ele tem que retornar. Então no momento que ele vai retornar, o que vai acontecer com a posição? Ela vai ficar cada vez menor, até chegar ao ponto de equilíbrio. Então nesse caso aí o que vai acontecer? É como se a mola estivesse puxando de volta o objeto para a posição inicial. Mas como ele está tendo uma energia mecânica que vai ser convertida em energia potencial e energia cinética também, quando chegar nessa posição de equilíbrio, o que acontece nessa posição de equilíbrio? Ele não vai chegar com velocidade nula, certo? Ele pode ter um potencial nulo, mas ele não chega com velocidade nula. Ele vai ter uma velocidade aqui nesse ponto de equilíbrio. E essa velocidade vai dar, digamos assim, um impulso. Vamos usar essa expressão mais simplória, né? Vai dar um impulso. Esse termo fisicamente não é correto, mas eu estou usando ele aqui como um jargão para facilitar a compreensão, entendeu? Então, o que acontece? À medida que você vai ascender em direção à posição x1, o que vai ser? A mola vai interpretar isso como se ele estivesse fugindo da região de equilíbrio dela, então ela vai puxar novamente. Mas como a energia fornecida aqui foi o E2 que a gente tomou como exemplo, então ele vai chegar até o x1, é o limite que ele pode alcançar, porque a energia mecânica que foi implementada não é forte o suficiente para romper essa barreira entre x1 e x2, certo? Então ele vai trazer novamente a partícula de volta para o ponto de equilíbrio. E aí nisso que ele vai trazer de volta, o que vai acontecer? A derivada do potencial em relação a x vai ser negativa. Ou seja, a força vai ser negativa. Por quê? Porque eu estou puxando o bloco novamente para a posição de equilíbrio, certo? Que nesse caso aqui, o que acontece? Como o x é negativo, lembra lá da força elástica? Negativo com negativo dá positivo. Então o bloco vai empurrar de novo, a mola vai empurrar novamente o bloco para a posição de equilíbrio. Só que nesse caso aqui seria uma partícula, né? Certo? Então toda vez que eu tiver uma derivada de um potencial em relação à posição igual a zero, o que acontece? Eu vou ter um equilíbrio estável, um equilíbrio. Se ele vai ser estável ou não, é outra história. A gente está dizendo que o equilíbrio é estável por quê? Porque ele vai ficar sempre em torno dessa região x0. Ok? Passando então para o próximo caso, que é o caso do potencial gravitacional associado com a força peso. No caso do potencial gravitacional associado à força peso, o que acontece? Nesse caso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer que eu tenho potencial, lembra lá como é que é o potencial da força peso. Eu tenho o de y igual a quem? A massa vezes a gravidade vezes o y, né? O y pode ser tanto y1, y2, y3, y4, que assim seja, né? Qualquer y que tenha. Nesse caso, o potencial, o gráfico dele vai ser desse tipo, né? O potencial gravitacional associado à força peso vai ser desse tipo, como vocês podem observar na linha vermelha. Então, se eu associar uma energia mecânica a cada ponto, eu vou ter o quê? Um movimento, se eu tenho queda livre, certo? Eu vou ter o quê? Um objeto onde a energia mecânica é puramente potencial, a não ser que eu tenha um lançamento, né? Se eu abandono um objeto em queda livre, a minha energia mecânica é puramente potencial, ok? Se eu lanço o objeto numa queda livre, ao invés de abandonar ele, eu lancei ele, então eu vou estar implementando uma velocidade, certo? Então lembre-se que a energia mecânica é sempre quem? A energia cinética mais a energia potencial. Se eu estou numa queda livre, né, onde o objeto foi abandonado, a energia cinética é nula.
Então, toda energia mecânica já é, por natureza, a própria potencial. Nesse caso específico, se a gente adotar esse tipo de situação no nosso gráfico aqui, a gente verifica que para cada nível de altitude tem uma energia mecânica associada àquele nível, que é a própria potencial, certo? É isso que esse gráfico está mostrando aqui. Ok? Cada ponto y1, y2, y3 eu vou ter uma energia mecânica associada, porque eu estou falando de queda livre. Então, esse gráfico aqui, para ser mais específico, é uma queda livre, em que a velocidade inicial é zero, certo? Em que a velocidade inicial é zero. Ou seja, o objeto foi abandonado, ele não foi lançado, certo? E aí, nesse contexto aqui, a energia cinética ela é nula, certo? A energia cinética é nula, ok? Então, à medida que eu vou avançando posições mais altas, no caso altitudes mais elevadas, eu vou ter uma energia mecânica associada a esse camarada. Então, repare que o potencial ele vai aumentar à medida que eu vou aumentando o valor da altitude. E, consequentemente, a energia potencial vai também aumentar, certo? Perdão, a energia mecânica também vai aumentar. Vai ser a própria energia mecânica vai ser a própria energia potencial. Aí, nesse caso, a gente diz que a energia mecânica é puramente potencial. Eu não posso inferir nenhum tipo de, como se diz, uma natureza extra, ou algum outro tipo de componente a mais, que no caso seria a cinética. Certo? Ela é puramente potencial. Então, à medida que eu vou avançando níveis mais altos, eu tenho o quê? Eu tenho valores mais altos de energia mecânica e, consequentemente, valores mais altos de energia potencial. Ou seja, eu preciso de ter o quê? Uma energia mecânica sempre igual à energia potencial nessa situação. Agora, se a gente for pegar aqui, existe algum tipo de ponto de equilíbrio nesse tipo de potencial? Não, não tem um ponto de equilíbrio. Não há ponto de equilíbrio, por quê? Porque aqui a gente tem um potencial onde o comportamento dele é sempre linear, certo? É sempre linear. Nesse caso aqui, ele é sempre linear, certo? Ele cresce com a medida que a posição vai aumentando, certo? É sempre linear, certo? Então, se a gente fosse fazer uma derivada disso aqui, é uma constante, que é com a própria força-peso, que a força-peso é uma constante, certo? Então, nesse caso aqui, não existe um ponto de equilíbrio, certo? Caso 3, que é o caso da montanha-russa. Aqui é um pouquinho já uma mistura do primeiro com o segundo caso, talvez, se a gente pode dizer assim. Repare que eu coloquei o termo montanha-russa porque, na verdade, não é uma montanha-russa. É um potencial que se comporta como se eu tivesse elevações e depois declínios. Ok? Nesse caso específico, pessoal, a gente tem aqui alguns pontos bem importantes para analisar. Eu tenho quatro situações hipotéticas de energia mecânica. É 1, é 2, é 3 e é 4. Na energia mecânica é 1, o que acontece? O meu potencial, se a gente for fazer o cruzamento da energia mecânica com o potencial, esse camarada aqui vai cruzar logo bem aqui, ó. Então, esse aqui seria o que? Uma energia, um potencial em que eu tenho o que? Uma posição associada a esse ponto que a gente chamaria de E0, por exemplo. Y0. Certo? Ou um Y é 1. É uma posição aqui que vai estar associada com essa energia mecânica. Ou seja, para poder chegar na posição 1, a energia mecânica do nível 1 e do nível 2 não é suficiente. Como vocês podem observar, ela não é forte o suficiente para que alcance o ponto Y1, certo? Então essas energias mecânicas não são suficientes, não servem, certo? Não servem. Então, aí nesse caso aqui, essa energia mecânica ela tem que ser de qual natureza?
ela tem que ser de natureza cinética, né? Eu tenho que dar uma velocidade para minha partícula, que ela vai partir desse ponto aqui, zero, né? Aqui é o ponto zero, a origem, ela vai partir da origem, da posição y, ou x, aí no caso não importa. Ela tem que ter uma velocidade inicial tal que gere uma energia cinética a ponto de romper essa barreira aqui, que é o y1, que é essa barreira de potencial. Para isso, ela tem que ter uma energia mecânica superior a E1 e a E2. No caso, ela tem que ser E3. Certo? Então, a minha energia mecânica, no início do problema, ela tem que ser exatamente igual a E3 para poder romper essa barreira do Y1. O que vai acontecer no Y1? Se ela for exatamente igual ao potencial associado ao Y1, ela vai chegar lá em cima e vai parar. Ela tem que ser superior. No caso, aí ela tem que ser igual a E3. Então, esse ponto Y1 a gente chama de... Se a gente for ver aqui, novamente, esses pontos aqui, onde você tem flexões, pontos de flexões, na verdade, onde você tem um comportamento e depois você tem um outro comportamento, são pontos, o Y1 e o Y3, são que situações Y1 e Y3. São situações onde você tem equilíbrio instável. Instável porque vocês observam que qualquer quantidade de energia, seja ela um pouco maior ou um pouco menor, vai fazer com que o objeto ou ele oscile. Se eu pego ele e solto do ponto Y1, ao invés de ter colocado ele lá do Y0, por exemplo, Y0 não, perdão, do ponto 0 da origem, se meu objeto tivesse partido da origem, ao invés disso ele tivesse partido do ponto Y1, ele está lá no Y1, lá em cima daquele ponto ali de potencial. Se ele parte dessa posição Y1, o que acontece? Eu tenho que ter qualquer energia que for. O que vai acontecer? Se a energia for maior que E3, ele vai descer para a posição Y2 e Y3. Se a minha energia mecânica for inferior a Y1, perdão, a E3, ele vai descer do Y1 para zero. Repare que a energia mecânica ela tem que ser o quê? Maior ou igual, na verdade ela tem que ser igual, maior que o E3 para poder descer. Se ela for igual, ela vai ficar ali estagnada naquele ponto Y1, contudo é um equilíbrio frágil, certo? Qualquer energia a mais ou a menos, ela não vai ficar, qualquer energia, você tem que, qualquer energia, digamos assim, de natureza muito baixa, digamos assim, uma expressão dessa forma, vai fornecer o que? Um equilíbrio instável. Então a gente diz que isso é um equilíbrio instável. É um equilíbrio instável. O equilíbrio pelo fato da força aqui ser nula, nesse ponto. E aqui também a força é nula, que é o ponto Y4. Perdão, não é Y3, é Y4, tá? Vamos apagar aqui, que aqui é Y4. Não é Y3. O ponto é o Y4. No ponto Y2 e Y3, a gente tem o que? A região de equilíbrio estável. Por quê? Porque é uma região onde a força é o que? É nula, né? Ela só começa a ser, digamos assim, voltar a ser positiva ou negativa, né? A derivada do potencial, nesse caso, só volta a ser positivo ou negativo quando você está saindo de Y2 para Y1 ou de Y3 para Y4. Então, a região entre Y2 e Y3, a gente tem o quê? Que a força resultante ela é zero. Por quê? Porque o potencial é constante. Então, isso aqui é muito importante. Então, a região entre Y2, se eu tenho um Y entre Y2 e Y3, é uma região de equilíbrio estável. Repare que agora não é só um ponto. É uma região de equilíbrio, certo? Uma região de equilíbrio estável. Certo?
Porque se eu forneço se eu tenho uma partícula que está em uma região, em uma posição entre o y2 e y3, por exemplo, se eu forneço uma energia mecânica E2, ele não vai sair dali. Se eu forneço uma energia mecânica E1, ele também não vai sair daí. Agora, se eu fornecer uma energia mecânica E3, pode ser que ele chegue até o y1. Aí vai depender de como que é as condições iniciais do problema, certo? Se a velocidade dele está no sentido com seu movimento retrógrado, seu movimento, né, acelerado positivo, seu movimento acelerado negativo, enfim, vai depender de como que é a condição inicial do problema, certo? Então, como é que eu descubro se uma região tem um ponto de equilíbrio, certo? Se a região é em um ponto de equilíbrio, ou eu tenho uma posição que é correspondente a uma posição de equilíbrio, eu tenho que derivar o potencial igual a zero. E esse macete, pessoal, esse truque, vocês viram lá no cálculo 1, que é traçar o que? A reta tangente à curva. Por exemplo, esse ponto aqui, a reta tangente, ela tem uma inclinação de 0 graus, certo? Então, se a reta está deitada, a derivada é zero. Por exemplo, se nesse ponto aqui do x verde, aqui eu tenho o quê? Uma inclinação positiva. Aqui vamos pegar esse ponto aqui embaixo, ó. Esse ponto aqui embaixo tem uma inclinação negativa, porque a reta está descendo. Então, o que acontece? Se a inclinação é negativa, eu tenho o quê? Eu tenho uma derivada negativa, certo? Então, repare que nesse ponto aqui, os pontos onde eu tenho uma derivada igual a reta tangente praticamente deitada, a derivada é nula. E aí, consequentemente, esse ponto aqui também entra, né? Essa região aqui também entra, que é uma região onde a reta tangente coincide com o gráfico da curva que a gente está analisando, da função, certo? Então aqui, ó, essa aqui seria equilíbrio instável, certo? Esse ponto aqui, essa região aqui, esse ponto aqui, um equilíbrio instável. E essa área aqui, a gente vai colocar em azul, pode ser. E essa aqui é uma região de equilíbrio estável, certo? Então, toda vez que uma partícula estiver dentro de um vale, uma região desse tipo aqui, é um equilíbrio estável. Toda vez que eu tiver uma partícula que foi posicionada nessa região aqui e se encontra em equilíbrio, é o equilíbrio instável, certo? Que é nas cristas. Então, voltando aqui o nosso problema, para finalizar esse vídeo aula, para não ficar muito grande, que eu acho que já deve ter passado bastante do tempo. Se eu tenho uma posição aqui, se eu tenho um objeto que parte da origem, eu tenho que ter uma energia cinética associada a ele para poder o quê? Ultrapassar todos esses potenciais e chegar até o ponto mais alto, que é o y4, certo? Então, se eu quero que ele chegue até esse ponto, tem que ter uma energia cinética associada lá no início do movimento. Ou seja, então nesse caso aqui, a energia mecânica que eu tenho que empregar vai ser de natureza cinética, mas vai ter que ser uma energia mecânica que seja ou igual ou maior que o nível 4 que vocês estão observando aqui. Porque o nível 4, se você corresponder ao potencial, vai ter um potencial associado a ele. Então essa energia mecânica ela tem que ser igual ou maior que essa energia 4 aí, esse E4. Que tem que ser o quê? Equivalente para que supere o potencial associado a essa linha vermelha. Ok, pessoal? Então, para finalizar a nossa videoaula, fica a pergunta. Em que regiões desse gráfico aqui, entre aspas, da montanha russa, eu teria o quê? Uma velocidade constante. E em que região desse gráfico eu teria o quê? Uma aceleração nula. Fica aí a dica para vocês pensarem
E na próxima aula síncrona a gente volta a esse problema e tenta responder essas perguntas. Ok? Um bom dia a todos e até a próxima videoaula.